Oi, oi, boa noite para você que segue acompanhando a cobertura especial do TJ UFSC das eleições municipais de 2020. Cobertura essa que é diferente de todas as outras que aconteceram nos 8 anos de história do TJ UFSC. Isso porque, por conta da pandemia, nossos repórteres estão trabalhando de suas casas, empenhados na função de trazer informação confiável para você. Eu sou Leon Ferrari e falo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Bom, e o meu nome é Maria Boldan e eu falo diretamente da capital de Santa Catarina, da ilha de Florianópolis. Como o próprio Leon disse, já se tornou tradição, durante os 8 anos de existência do TJ UFSC, que nós, os voluntários e estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, que fazem parte do projeto, que a gente cubra as eleições. Dessa vez foi de uma maneira um pouco diferenciada, porque por conta da pandemia a gente não pôde estar nas ruas. Bom, agora eu passo a palavra para o Leon, porque a gente vai começar um resumão, recapitular as informações mais importantes do dia das cidades mais importantes de Santa Catarina e também trazer para você os resultados das eleições. Isso, Maria. Agora a gente vai começar falando então da Grande Florianópolis, mais especificamente da capital de Santa Catarina, Florianópolis. No geral, o dia foi bem tranquilo. Entretanto, houve alguns fatos, alguns probleminhas que eu vou relatar agora para vocês. Em Ponta das Canas, às 9 horas da manhã, foi registrada aglomeração na escola Oswaldo Machado. Isso, então, pelas 9 horas da manhã, por conta do horário prioritário para que idosos e pessoas do grupo de risco possam fazer a sua votação de forma mais segura. Entretanto, a partir das 10 horas, a situação já se normalizou e a votação seguiu normalmente. Durante o primeiro horário da tarde, aí pelas 13 horas, as filas de votação na capital também aumentaram. Então, o tempo médio de votação acabou aumentando e o pessoal teve que esperar um pouquinho mais para poder votar. E agora a gente se dedica, então, a falar sobre os resultados dessa votação que aconteceu aí na capital. Como já era previsto pelas pesquisas de intenção de voto, Jean Loureiro se reelegeu como prefeito de Florianópolis. Com 100% das urnas apuradas, a capital catarinense não vai ter segundo turno. Jean Loureiro, com 53,46% dos votos, se reelege prefeito de Florianópolis. Em segundo lugar, ficou o candidato professor Elson, do PSOL, com 18,13% dos votos. Em terceiro lugar, ficou Pedrão, do PL, com 14,21%. Bom, agora eu trago um dado que, além de interessante, ele é muito importante. Florianópolis, em toda a sua história, só teve 7 mulheres eleitas como vereadoras. Entretanto, hoje temos uma votação recorde, em que 5 mulheres foram eleitas para a Câmara Municipal. Bom, e agora, a partir dessa notícia que traz bastante diversidade para a política, que também é muito importante, a gente vai falar um pouquinho da Grande Florianópolis, começando falando da cidade de Palhoça. Amanhã na cidade foi tranquila, a movimentação foi tranquila, mas de tarde aconteceu a prisão em flagrante de uma mulher de 21 anos que estava fazendo boca de urna. Bom, agora a gente confere então os resultados de Palhoça. Bom, então, com 86% das urnas apuradas, em Palhoça, indica que o candidato Eduardo Frecchia, do Partido Social Democrático, está com 34% dos votos válidos. Bom, São José, que também fica na Grande Florianópolis, teve uma votação, um dia de eleição um pouquinho diferente de Florianópolis e também de Palhoça, porque na cidade foi um pouquinho mais agitado. Isso porque muitas pessoas desistiram de votar devido à grande movimentação e à falta de filas preferenciais para idosos. Inclusive, o Colégio Maria Luísa de Mello, que fica no Cobrasol, por exemplo, amanheceu com uma fila que contornava toda a instituição. E, segundo a Polícia Militar, na cidade houve casos de crime eleitoral que envolviam tanto boca de urna, compra de votos e também distribuição de santinhos, coisas que são proibidas. Entretanto, mesmo com todos esses probleminhas aí, a gente tem um resultado para você.
com 26,57%, Orvino, do PSD, é o novo prefeito de São José. Bom, Leon, então, agora a gente sai da Grande Florianópolis para falar da região nordeste de Santa Catarina. Vamos falar então de Joinville, essa que é a maior cidade do estado e também o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. O local com o maior número de votantes da cidade, que é a Faculdade Particular Seneticista de Joinville, os eleitores encontraram dificuldade de acesso a algumas sessões, já que as escadas rolantes estão em manutenção e apenas um dos elevadores estava funcionando. Bom, apesar disso, no geral, a votação em Joinville foi tranquila, fora esse pequeno contratempo no maior colégio eleitoral da cidade. Tudo correu bem. Vamos então agora aos resultados de Joinville. O resultado de Joinville está bastante acirrado, com 87% das urnas apuradas até às 11 horas da noite de domingo. O candidato Darcy de Matos, do Partido Social Democrático, está com 24% dos votos válidos. Já o segundo colocado, o candidato Adriano Silva, do Partido Novo, está com 23% dos votos válidos. Essa conjuntura indica, então, que os candidatos devem seguir para o segundo turno para decidir quem será o próximo prefeito de Joinville. Saindo de Joinville, mas seguindo aí na região nordeste de Santa Catarina, agora a gente fala sobre Jaraguá do Sul. Bom, Jaraguá teve uma votação, um dia de eleição um pouquinho mais tranquilo, mas, segundo o TRE, 4 urnas eletrônicas tiveram problemas e tiveram que ser, então, substituídas. Mesmo aí com esse contratempo, a gente tem o resultado de Jaraguá para você. Antídio Lunelli, com 70,66% dos votos, se reelegeu prefeito de Jaraguá do Sul. Bom, Leon, então agora a gente sai da região Nordeste para falar sobre a região do Vale do Itajaí. Vamos falar um pouquinho de Blumenau, essa aqui também é uma das maiores cidades de Santa Catarina. Na FURB, que é o maior colégio da cidade, e no Colégio Bom Jesus Santo Antônio, a movimentação foi intensa durante a manhã. Também aconteceu uma confusão por transferência de sessões. O fechamento da Escola Estadual Pedro II confundiu diversos eleitores que não estavam cientes da transferência das sessões para o Colégio Bom Jesus. Apesar desse contratempo, no geral, a movimentação foi tranquila em Blumenau e agora a gente traz os resultados da eleição para você. Em Blumenau, até às 11 horas da noite de domingo, com 89% das urnas apuradas, o candidato Mário Hildebrandt, do Partido Podemos, está com 41% dos votos válidos. Bom, depois de falar de Blumenau, vamos para Itajaí, que tem como maior colégio eleitoral a Univale. Bom, a votação em Itajaí foi mais tranquilo. Ali na Univale, que é o maior colégio eleitoral, pela manhã a circulação estava bem tranquila. Entretanto, a cidade registrou 9 urnas com problemas técnicos que tiveram que ser, então, trocadas, substituídas. Fora isso, a eleição seguiu de forma mais tranquila e amena, e a gente te traz os resultados de prefeitura de Itajaí. Volney Morastone conquistou a reeleição em Itajaí com 47,98% dos votos. Bom, então agora a gente sai do litoral de Santa Catarina para falar do interior, para falar da região oeste. Bom, na cidade de Xanxerê aconteceu uma situação um pouquinho inusitada, porque o Corpo de Bombeiros da cidade atendeu a solicitação de captura de uma cobra coral falsa na escola Neri Barbosa Giacchini. A votação foi paralisada até o animal ser capturado. Depois disso, a cobra foi solta em uma mata nativa da região. Aproveitando que a gente está falando da região oeste, então vamos falar de Chapecó, essa que é a maior cidade da região. Trazemos agora os resultados de Chapecó para você. Em Chapecó, também até às 11 horas de domingo, estava com 92% das urnas apuradas, sendo que o candidato João Rodrigues, do Partido Social Democrático, está com 49% dos votos válidos. Então, agora que a gente já viu os resultados de Chapecó, vamos falar de Concórdia, que é a segunda maior cidade da região. Vamos ver, então, os resultados da cidade de Concórdia. Concórdia, a cidade está com 93% das urnas apuradas até às 11 horas de domingo, sendo que o candidato Rogério Luciano Pacheco, do Partido Social Democracia Brasileira, está com 61% dos votos válidos.
Bom, agora a gente sai do oeste e vai para a região sul, que teve movimentação nos colégios eleitorais antes mesmo das 7 horas. Os idosos se prontificaram para votar mais cedo, de forma mais segura, no horário preferencial. Bom, então a gente passa para falar sobre Criciúma, que é uma das maiores cidades da região. Os presidentes da seção de Criciúma informaram que até às 8h30 da manhã faltaram 7 pessoas na equipe de apoio e de mesários na escola Luiz Lazarim. Além disso, a cidade registrou uma confusão. De acordo com a delegada do colégio, aconteceu um tumulto após orientação das funcionárias sobre troca de zonas eleitorais. Fora esses problemas, deu tudo certo e a gente pode, então, te comunicar quais são os resultados das eleições 2020 em Criciúma. Com 72,36% dos votos, Sálvaro, do PSDB, se reelegeu prefeito de Criciúma, no sul do estado. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho do Planalto Norte de Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho, então, de Mafra, que é uma das maiores cidades da região. Nessa manhã, a Polícia Militar do município alertou os cidadãos para a retirada de veículos com propaganda eleitoral dos locais de votação. Segundo a Polícia Militar, foram recebidas diversas denúncias de veículos estacionados por horas na frente dos colégios eleitorais. Vale lembrar que, de acordo com a Justiça Eleitoral, é proibido fazer isso, é proibido estacionar veículos com propaganda política em um raio de até 50 metros das sessões de voto. Então, apesar desse pequeno contratempo na votação de Mafra, a gente tem os resultados aí da cidade. Então, vamos conferir os resultados de Mafra. Bom, então em Mafra a disputa também está bastante acirrada, indicando aí um provável segundo turno. Com 87% das urnas apuradas até às 11 horas da noite, o candidato Emerson Mas, do partido Podemos, está com 22% dos votos válidos. Enquanto isso, o segundo colocado, o candidato Celso Strobel, do Movimento Democrático Brasileiro, está com 21% dos votos válidos. Bom, agora a gente vai falar então um pouquinho de Porto União, essa cidade que também fica localizada no Planalto Norte de Santa Catarina. No geral, por ser uma cidade até pequena, a eleição foi bem tranquila, não teve nenhum tipo de prisão, nenhum tipo de crime eleitoral foi realizado em Porto União. Entretanto, aproximadamente às 4 horas da tarde, a cidade foi atingida por uma forte tempestade que causou o destelhamento de casas, a queda de árvores e também alguns lugares da cidade ficaram alagados. Por esse motivo, a eleição foi um pouco conturbada, porque alguns eleitores não estavam conseguindo se deslocar até os locais de votação nesse momento da chuva. É importante frisar que, apesar da instabilidade do tempo, não houve queda de energia e, mesmo que tivesse acontecido, as urnas eletrônicas têm baterias e elas poderiam continuar funcionando de qualquer forma. Bom, apesar desse pequeno interpério, aí temos o resultado de Porto União. Vamos ver. Em Porto União, com 92% das urnas apuradas, o candidato Eliseu Mibach, do Partido Social Democracia Brasileira, está com 57% dos votos válidos da cidade. Sendo assim, esse patamar indica que o candidato será reeleito para a prefeitura da cidade. Bom, para finalizar, então, esse nosso balanço geral aí de Santa Catarina, a gente vai falar do Planalto Serrano, que teve um dia de eleições bem tranquilo, principalmente na parte da manhã, e agora a gente vai falar de uma das principais cidades da região, que é Lages. A gente te traz, então, os resultados. Lages também teve reeleição. Antônio Seron, do PSDB, ficará mais 4 anos no comando aí da cidade. Mas olha, a eleição em Lages foi bem apertadinha, hein? Foi questão de décimos, porque a segunda colocada foi a Carmen Zanotto com 34,34% dos votos, bem pertinho. Bom, depois aí de toda essa apuração de trazer os resultados de várias cidades aí de Santa Catarina, o que a gente pode falar que resumiu bem é que houve problemas, principalmente relacionados a urnas, houve crimes eleitorais, entretanto, deu tudo certo, a gente está te trazendo aí os resultados, isso significa que conseguimos finalizar aí o primeiro turno das eleições municipais de 2020. Bom, então, e para você, Leão, me conta, como é que foi esse seu dia de eleição? Como foi esse seu dia de exercer a cidadania, de votar? Ah, Maria, foi
Tudo bem, tudo tranquilo. Eu resolvi voltar aí por meio-dia, que foi a hora que eu consegui intervalo da cobertura do TJ UFSC. Não tinha muita fila, todo mundo respeitando o distanciamento, todo mundo de máscara, álcool em gel à disposição para todo mundo higienizar as mãos bem direitinho. Então a minha votação foi tranquila, adorei ver aqueles adesivos no chão ali marcando a distância para respeitar. Ficou várias sinalizações sobre a importância do uso de máscaras também. Eu acho que foi um dia de eleições, para mim, muito bom. Foi muito legal poder votar e eu, pessoalmente, sou suspeito para falar desde que eu tirei meu título, voto sempre, porque, além de tudo, é o nosso dever, né? E você, Maria, como é que foi seu dia de eleições? Bom, meu dia de eleição foi um pouquinho diferente. Coincidentemente, eu voto na mesma zona e na mesma sessão eleitoral do Leon, lá em Frederico Westphalen, porque na época que eu fiz o meu título de eleitor, eu morava lá e era vizinha do Leon. Veja só que coincidência, meu querido. E agora, como eu estou aqui em Florianópolis, eu tive que justificar o meu voto. A princípio, eu tentei fazer a justificativa pelo site do TSE e também pelo aplicativo, mas não foi possível, estava muito instável. Então, eu tive que me deslocar aqui até os colégios eleitorais da Universidade Federal de Santa Catarina, que é mais próximo da minha casa, e lá eu consegui fazer a justificativa, foi bem tranquilo. A movimentação também estava bem tranquila, apesar de ser um colégio eleitoral com um número bem considerável de eleitores, estava todo mundo respeitando o distanciamento, justamente pisando nas marquinhas do chão, tinha álcool em gel, tinha... No decorrer foi tudo certo. Sim, esse problema no e-título e no próprio site do TSE foi recorrente em todo o Brasil. A gente fez um boletim especial sobre essa situação. Se você tiver curioso, confira. E eu acho que um recado importante que a gente já falou na nossa programação normal aí do TJ UFSC, a gente teve uma série sobre diversidade nas eleições. E a gente encerrou com um recado que eu acho que é importante a gente relembrar aqui nesse momento, que é o seguinte: ok, exercemos o nosso direito e o nosso dever de votar no dia de hoje, ou justificar quem por alguma situação não pôde, mas todos temos o dever de continuar fiscalizando essas pessoas que a gente elegeu. Exercer cidadania não é só na hora de votar, é todos os dias. Isso mesmo. Então, assim com esse recado muito importante, a gente finaliza a nossa cobertura das eleições, do primeiro turno das eleições de 2020. Agradece, então, a sua companhia, agradece você que acompanhou as notícias com a gente. Foi um dia muito árduo de trabalho e também de muito aprendizado para nós, que somos todos estudantes de jornalismo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.